Olá pessoal, bom dia. Nosso encontro que está a se iniciar agora se presta à análise de um benefício previdenciário bem peculiar, bem sensível e bem importante também. Nós vamos nos dedicar daqui para frente à abordagem do benefício previdenciário de salário maternidade. Antes de tudo, é importante que você compreenda, que você assimile bem qual é o risco social que está em jogo, qual é o risco social para o qual a Previdência Social propõe cobertura, especificamente considerado o salário maternidade. A ideia desse benefício é proporcionar o afastamento do trabalho, é proporcionar uma temporária saída, um temporário afastamento do exercício profissional da mãe, em regra da mãe. Depois a gente vai ver que é possível, hipoteticamente considerado, conceder-se salário maternidade a uma pessoa de sexo masculino, mas a ideia tradicional, a ideia original, melhor dizendo, era de proporcionar à mãe, uma vez dando à luz um bebê, uma criança, um filho, proporcionar para essa mãe um afastamento temporário do seu exercício profissional. E aí, me parece que o escopo de proteção é dúplice. Dúplice por quê? Por um lado, a Previdência Social se ocupa de tutelar uma trabalhadora que verá a sua renda laboral substituída por um benefício previdenciário durante o intervalo de tempo em que essa profissional se afasta do exercício laboral. Então, enquanto essa mulher, essa profissional, essa trabalhadora se afasta do exercício do trabalho, a sua subsistência será provida, será assistida, será viabilizada pelo benefício previdenciário que estamos estudando hoje, o salário maternidade. Por que esse benefício tem uma dúplice vocação? Porque além da proteção à trabalhadora, esse benefício previdenciário também se dirige à proteção da criança, à proteção do recém-nascido, do neonato. Porque, veja, a concessão desse benefício previdenciário viabiliza e proporciona para a mãe um afastamento laboral que, ao seu passo, propicia um contato permanente com a criança durante os primeiros dias de vida dessa criança. Então, esse benefício proporciona para o recém-nascido um tempo de contato integral com a sua mãe. E isso é importante para os primeiros cuidados, a amamentação, os cuidados sanitários, vacinação. Eu não estou, e você tem que me entender com o carinho que isso merece, eu não estou a afirmar que seja exclusivamente imputável à mãe a tarefa ou a responsabilidade de cuidado com a prole. Longe disso. Não, é um raciocínio completamente absurdo, arcaico, obsoleto, assim, anacrônico. Não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que a criança precisa de um cuidado assim particularmente próximo, de um cuidado assim full time, de um contato carinhoso nessa tenra idade, nesses primeiros dias de vida. E
que a Previdência Social poderia proporcionar a pai e mãe esse afastamento laboral? Em tese, poderia. Só que o legislador, valendo-se do princípio da seletividade e pensando no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, entabulou um benefício previdenciário que contempla como regra apenas a mãe. Até porque para a gente estender ao pai, para a gente estender ao grupo familiar de uma maneira mais ampla, a gente teria que ter o cuidado de indicar fonte de custeio. Isso provavelmente ia causar um ônus fiscal, um ônus tributário, enfim. É uma questão apenas e estritamente de seletividade. Não estou dizendo que o sistema assim é perfeito, eu não estou dizendo que o sistema não poderia ser ainda melhor, mas fato é que já estamos, ou já existe alguma ferramenta de proteção à criança que é proporcionar o afastamento de sua mãe nos seus primeiros dias de vida, o afastamento do trabalho da sua mãe nos primeiros dias de vida, para que ela possa travar esse contato imediato, direto e integral nesses primeiros dias de vida. Pois bem, então daqui para frente, entendido quais são os parâmetros ou as diretrizes desse benefício, a gente agora vai fazer uma viagem, um percurso analítico sobre as principais regras que disciplinam juridicamente esse benefício previdenciário. Então a gente vai percorrer uma lista de regramentos, uma lista de fórmulas normativas que disciplinam um benefício que nós estamos estudando agora. A quem esse benefício previdenciário é devido? Esse benefício previdenciário é devido a todas as espécies de segurados. Todas. A segurada empregada, a empregada doméstica, a trabalhadora avulsa, segurada especial, contribuinte individual e também a segurada facultativa. Todas, preenchidos os requisitos, farão jus à concessão do benefício previdenciário que estamos estudando. O que muda no tratamento jurídico dessas seguradas é, primordialmente, a exigência de carência. Então, dependendo do tipo de segurada com o qual você esteja lidando, variará a exigência legal de carência. Como assim? Em se tratando de seguradas, contribuintes individuais, seguradas facultativas e seguradas especiais com asterisco, mas para contribuintes individuais e facultativas, o artigo 25 da Lei 8.213 exige o cumprimento de uma carência correspondente a 10 contribuições mensais prévias à concessão do benefício. Parece que o legislador fixou esse prazo de carência em 10 meses, em 10 contribuições mensais, sabendo que o período gestacional humano é, como regra, equivalente a algo próximo a 9 meses. Então, indiretamente, o legislador exige que a segurada contribuinte individual e facultativa tenha iniciado as suas contribuições previdenciárias antes da concepção. Então, é mais ou menos nesse sentido, ainda que indiretamente, a indicação legislativa referente ao cumprimento de carência para contribuintes individuais e seguradas facultativas. E para as seguradas especiais, a legislação vai exigir o exercício da atividade campesina, atividade rural, pelo período equivalente à carência no período pretérito, no intervalo de tempo pretérito à concessão do benefício dos 10 meses anteriores à concessão do benefício previdenciário de salário maternidade.
Embora isso não esteja previsto na Lei 8.213, o Decreto 30.048, o Regulamento Primário da Previdência Social, estipula que também as seguradas já aposentadas que tenham retornado ao trabalho, ou seja, que tenham uma segunda filiação previdenciária após a aposentadoria no RGPS, também essas seguradas fariam jus ou fazem jus ao salário maternidade. Em termos práticos, não é muito comum que essa norma seja aplicada. Por quê? Porque a segurada já aposentada, em geral, já atingiu uma faixa etária um pouco mais elevada. E não é comum, não é tão frequente assim, que mulheres com essa idade um pouco mais elevada se tornem gestantes e tenham filhos. Então, na prática, eu não lembro, pelo menos na Procuradoria, eu não lembro de ter lidado com nenhum conflito, com nenhuma situação concreta que envolvesse concessão de salário maternidade a uma segurada já aposentada que voltou a trabalhar. Mas, em tese, isso é possível, isso encontra previsão na lei, ou no decreto 30.048, especificamente no seu artigo 103. Originalmente, este benefício era devido apenas por ocasião do nascimento de filhos da segurada. Ou seja, a gente dependeria de uma ocorrência de filiação natural, de um parto, de um nascimento com vida, de um filho ou filha de uma segurada da Previdência Social. Originalmente, era assim. Na versão original da Lei 8.213, era assim. Aos poucos, o legislador foi ampliando esta cobertura em passos, em etapas. A primeira etapa foi estender o direito ao benefício de salário maternidade à segurada adotante. Então, a partir de 2002, a legislação previdenciária passa a admitir a concessão do salário maternidade também em caso de filiação civil decorrente de ato voluntário de adoção de um filho. E por que isso é importante? É importante para proporcionar para a trabalhadora um período de contato, um período de adaptação, um período de, digamos assim, de entrosamento da adotante com o filho adotado, do filho adotando. Então, fez bem o legislador e toda a doutrina aplaudiu quando estendeu para a segurada adotante o direito à concessão de salário maternidade. Mas ainda assim a lei era muito criticada, porque até então a legislação previdenciária tratava de maneiras diferentes as seguradas adotantes de acordo com a idade do filho adotado. Quanto mais novo fosse o filho adotado, maior era o prazo de manutenção do salário maternidade. Quanto mais velho fosse o filho adotado, menor era o período de manutenção do salário maternidade. E aí muita gente na doutrina criticava por força do princípio da isonomia, né, da igualdade. Havia um argumento material, no sentido de que a adoção de crianças acima dos 6 ou dos 9 anos também precisa de um bom período de adaptação, de entrosamento, de integração familiar. E não haveria uma razão prática para essa redução de período de manutenção do salário maternidade. Bom, depois de algum tempo, a legislação previdenciária foi sendo reformulada, foi sendo aprimorada, digamos assim, até o ponto de se estabelecer
Isso aconteceu em 2013, se eu não estou enganado, com a Lei 12.873, até o ponto de estabelecer um prazo único de manutenção do benefício de salário-maternidade, independente da idade da criança adotada. E esse prazo único, esse prazo padronizado, acabou sendo o mesmo prazo já fixado em lei para a concessão e a manutenção do salário-maternidade em caso de filiação natural. Então, na maternidade biológica e na maternidade civil via adoção, agora a gente tem uma uniformidade de tratamento, uma padronização de tratamento, com a afirmação legal do direito à concessão do salário-maternidade pelo mesmo tempo, pelo mesmo período de 120 dias. A diferença, e ainda existe uma diferença, entre o salário-maternidade para a mãe biológica e o salário-maternidade para a mãe adotante. Pelo que consta no artigo 71A, parágrafo 1º, em se tratando de salário-maternidade pago à mãe adotante, o pagamento é feito diretamente pelo INSS. E você, não entendi, que diferença é essa? O salário-maternidade pago à mãe biológica também não é pago pelo INSS? A gente vai ver que nem sempre existe uma tabelinha, existe uma jogadinha que a gente vai ver já daqui a pouco, que pode imputar à empresa o dever de pagamento material do benefício com um posterior abatimento, uma posterior compensação fiscal. A gente já vai ver isso, eu prometo. Bom, nesse rumo, nessa trilha de extensão desse benefício, é possível afirmar também que além da adoção, ou seja, além da maternidade via adoção, também é possível pleitear a concessão do salário-maternidade em caso de obtenção de guarda judicial para fins adotivos. Então, é muito comum que nas varas de órfãos e sucessões, ou nas varas de família, nas varas cíveis, em geral, nos processos de adoção, é muito comum que antes da celebração definitiva, da escrituração definitiva da adoção, o juiz competente defira um prazo prévio de outorga de guarda, justamente para essa adaptação inicial, para esse entrosamento inicial entre o postulante da adoção e a criança em vias de adoção. Então, nesse primeiro contato viabilizado pela concessão da guarda judicial, a mamãe que obtém a guarda, ou a proponente adotante, já tem direito ao requerimento da concessão do salário-maternidade. É bom, aí ela já vai poder se afastar do trabalho para naqueles primeiros dias de guarda, se integrar, se familiarizar, se entrosar, enfim, se aproximar. E isso tem o seu cariz afetivo, tem o seu cariz familiar, o acolhimento, o carinho, tudo que envolve esse gesto tão bonito que é o gesto da adoção. Essa iniciativa tão louvável, tão simbólica, né, de amor. É muito bonito mesmo, é digno de todo o nosso louvor e de nosso aplauso. Pois bem, é possível que um casal homoafetivo proponha e logre a adoção de uma criança. Não há nada de errado, não há nada de mais, não há nada de extraordinário nisso. Isso é pacífico, isso é absolutamente normal, isso é absolutamente viável. A dúvida que por vezes me chega é a seguinte: olha, se um casal de mulheres
que formam uma união estável homoafetiva, resolver adotar uma criança, ou se houver a maternidade biológica de uma delas, será que as duas, por serem mulheres, será que as duas, por serem seguradas do regime geral, será que as duas farão jus? Será que as duas terão direito ao benefício de salário maternidade simultaneamente? A resposta é negativa. Existe uma vedação legal expressa no artigo 71A, parágrafo 2º. A adoção ou a maternidade de uma mesma criança não pode ensejar a concessão do benefício do salário maternidade a mais de uma segurada. Então, apenas uma delas terá direito à concessão do salário maternidade, ainda que essas mães, ainda que essas mulheres, ainda que essas companheiras estejam submetidos ou uma delas esteja submetida a regime próprio de previdência social. Então, a questão de boa-fé objetiva é uma questão de lealdade em caso de união estável homoafetiva, em caso de adoção por parte desse casal homoafetivo do sexo feminino, apenas uma delas terá direito à concessão do salário maternidade, ainda que uma seja filiada a regime geral e outra filiada a regime próprio. Esse raciocínio é perfeitamente conversível para a hipótese de adoção por parte de um casal de companheiros do sexo masculino. Então, é possível a concessão de salário maternidade a um homem adotante? Sim. O artigo 71A deixou isso expresso, né? A redação quis deixar isso expresso. Segurado ou segurada que adotar tem direito ao salário maternidade. Segurado sexo masculino, segurada sexo feminino, tanto faz. Adotou, tem direito ao benefício. Se a adoção está sendo promovida por um casal homoafetivo, apenas um dos dois companheiros terá direito ao gozo do benefício. Um recebe, o outro não. Igor, e se os dois quiserem? Bom, primeiro eu tenho que respeitar o direito à livre escolha do casal. Eles devem livre e conscientemente, como dois homens ou duas mulheres adultas, capazes, usando a sua capacidade intelectual e racional, devem chegar a um consenso. Qual dos dois se habilitará ao recebimento do salário maternidade? Ah, mas e se eles não se resolverem, se eles estiverem implicando e se os dois quiserem? Aí, meu amigo, a solução vai ser: o primeiro que se habilitar e obtiver o benefício impedirá a habilitação e o deferimento do benefício ao outro. É o famoso quem chegar primeiro leva. Vai obstaculizar a concessão do benefício previdenciário ao seu companheiro ou companheira. Certo? Vamos avançar um pouco mais. Não sei se esse vídeo vai ficar longo demais. Tá, vamos lá. Quanto tempo dura a concessão do benefício previdenciário de salário maternidade? Esse benefício previdenciário dura 120 dias. Dura 120 dias. Muita gente confunde esse benefício previdenciário com o direito trabalhista à licença maternidade. Eu posso te afirmar, sem medo de errar, que se trata de um instituto diferente. Então, não confundem, não trate como sinônimos, porque não são. Salário maternidade previdenciário e licença maternidade trabalhista não são sinônimos? Não. É bem verdade que o salário maternidade previdenciário visa a substituição do salário da mulher afastada do trabalho durante a sua licença maternidade. Isso é verdade.
E eu estou falando da mulher, mas só por uma questão de simplificação do raciocínio, tá? Já deixei claro que o homem pode vir a receber, tá bom? Só para simplificar o raciocínio, eu vou falar da mamãe, da mulher, da segurada. Bom, se não são a mesma coisa, qual é a diferença então, Igor? A diferença, primeiro, diz respeito aos requisitos. Porque a licença maternidade trabalhista não tem exigência de carência, enfim. Não exige filiação previdenciária. Então, a gente está falando de ramos diferentes do direito, de posicionamentos jurídicos diferentes. E mais, a gente pode até falar de prazos de duração diferentes. É aí que eu queria chegar. Em regra, a licença maternidade trabalhista dura 120 dias também. A regra é essa. Porém, a licença maternidade trabalhista pode ser estendida por mais 60 dias, atingindo o total de 180 dias. Para todas as trabalhadoras? Não. Para todas as empregadas? Também não. Apenas para empregadas de empresas aderentes ao programa Empresa Cidadã previsto na Lei 11.770 de 2008. Que programa é esse? É uma oferta, uma política pública que a União proporciona para as empresas que, em troca de estender a licença maternidade das suas funcionárias, das suas empregadas por 60 dias, gozarão do direito à dedução fiscal, à dedução tributária, do valor salarial pago a essa empregada nesses 60 dias estendidos. E aí, essa manobra de compensação será assim. Se a empresa é uma pessoa jurídica tributada com base no lucro real, ela deduz da base de cálculo do seu dever de recolher o tributo os valores pagos à empregada nesses 60 dias de extensão do salário maternidade. E aí fica bom para todo mundo. Bom para a empregada que fica mais 60 dias com o seu bebê, amamentando, cuidando, enfim, dando o carinho que essa criança merece, e fica justo de alguma medida para a empresa, porque ela vai ter um abatimento tributário, ela vai ter um benefício fiscal que é atrativo sob o ângulo econômico. Então, me parece que a ideia é engenhosa e é minimamente justa e equilibrada. Só que a empresa adere ao programa se quiser. Se ela não quiser, se a empresa não tomar a iniciativa da adesão, a empregada não terá direito à extensão da licença maternidade por mais 60 dias e, portanto, gozará a licença maternidade pelo prazo básico, pelo prazo trivial de 120 dias. Durante esse prazo de 120 dias, a CLT diz que não se considera falta ao serviço, se considera um prazo de licenciamento legal da empregada por conta da maternidade. Tá? Então, é um período de afastamento lícito da empregada ao trabalho, e aí, como ela se afasta do trabalho, o salário maternidade terá a vocação substitutiva do salário. E aí a coisa fica ajeitada, fica arredondada. Tá? Recentemente, houve uma edição de lei especial para a tutela das vítimas da síndrome congênita do Zika vírus e para crianças nascidas até 31 de dezembro de 2019, acometidas por sequelas do Zika vírus, a mamãe terá direito ao gozo do salário maternidade por 180 dias. Então, é uma exceção que confirma a regra. É uma norma especial que não perturba, que não muda a regra básica. Qual é a regra básica? Salário maternidade dura 120 dias.
Qual é a exceção? Quando a maternidade diz respeito ao nascimento de uma criança com sequelas de Zika vírus. E aí, nesse caso, o salário maternidade durará 180 dias. Esse prazo de 120 dias, o prazo básico de 120 dias, pode ser modulado no tempo a critério da mamãe. É a mamãe que escolhe em que dia quer começar o gozo do benefício e até quando ela quer estender o gozo do benefício. Como assim? Ela pode optar, a mamãe escolhe, não é a empresa, é a mamãe. Ela escolhe iniciar o gozo do benefício a partir da data do parto ou da adoção, se for o caso, ou antecipar o gozo do benefício, iniciando o recebimento do benefício antes do parto. Quanto tempo antes do parto ela pode fazer isso? Até 28 dias antes da data estimada para o parto. Então, ela vai ter o acompanhamento obstétrico, ginecologista, enfim, dos médicos, né, neonatologistas, que vão programar uma data de parto, vão estimar uma data do parto. Vamos supor que esse parto esteja estimado para o dia 30 de outubro. A partir do dia 2 de outubro, ou seja, 28 dias antes da data estimada do parto, ela já pode requerer a concessão do salário maternidade. Só que em qualquer caso, a duração do salário maternidade só dura 120 dias. Então, o que vai acontecer quando a mamãe antecipa o início do salário maternidade? Ela volta a trabalhar antes da mamãe, que começa a receber o salário maternidade apenas na data do parto. A mamãe que começa a receber só na data do parto vai receber até o final dos 120 dias. Então, ela volta a trabalhar quando o bebê dela tem 120 dias de vida. A mamãe que antecipa o recebimento do salário maternidade terá que voltar a trabalhar quando o seu bebê tiver menos de 120 dias de vida. Então, se ela antecipa em 20 dias em relação ao parto e recebimento do salário maternidade, ela vai voltar a trabalhar quando o seu bebê tiver 100 dias de vida. Entenderam a lógica? Então, o que é melhor? É a mamãe que sabe o que é melhor para a vida dela. Ela é senhora da sua escolha. Cabe a ela fazer essa opção. Iniciar o benefício na data do parto ou antecipar o recebimento do benefício, sabendo que, em qualquer caso, a duração do pagamento desse benefício é de apenas 120 dias, como regra geral. Eu encerro esse vídeo aqui, daqui a pouco eu começo a falar da renda mensal do salário maternidade. Até breve, até a próxima.